Fala galera, tudo beleza? Vamos à demonstração da proposição enunciada no IMF 105. A gente vai utilizar os conceitos de função monótona, conjunto aberto, ponto interior e continuidade de função. Na descrição você encontra informações sobre esses assuntos. Sejam A e B subconjuntos de números reais e f uma função que vai de A em B, tais que f de A é igual a B, A é aberto e f é estritamente monótono. Como vimos na demonstração do item E do IMF 86, dá uma olhada lá, o fato de uma função ser estritamente monótona implica que ela é injetiva. Como a imagem de f é igual ao seu contradomínio, f também é sobrejetiva. Como é injetiva e sobrejetiva, f é bijetiva. Como qualquer função é invertível se e somente se é bijetiva, temos que f é invertível, logo possui inversa. Vamos denotar essa inversa por g, ou seja, g, a inversa de f, é uma função que vai de B em A. Sendo estritamente monótona, f pode ser estritamente crescente ou estritamente decrescente. Vamos fazer o primeiro caso. O segundo pode ser feito de forma análoga. Como f é estritamente crescente, sua inversa também o é. Isso vai ser importante no decorrer de nossa argumentação. Seja y0 pertencente ao domínio da G arbitrário, e vamos ver que a G é contínua em y0. Seja ε real positivo arbitrário. Como y0 pertence a B, a gente tem que o G do y0 pertence a A. Vamos guardar esta informação. Como A é aberto, pela definição de conjunto aberto, temos que A é igual ao seu interior. Assim, o G do y0 é um ponto interior de A. Pela definição de ponto interior, temos que existe lambda real positivo, tal que o intervalo de raio lambda com centro em G de y0 está totalmente contido no conjunto A. Vamos denotar o menor dentre os números lambda e epsilon por eta. E vamos tomar S à esquerda de G de y0, mas com distância deste ponto menor do que eta, e t à direita de G de y0 e também com distância deste ponto menor do que eta. Temos três informações importantes sobre esses S e t que a gente tomou. Como eta é o mínimo entre lambda e epsilon, a gente tem que eta é menor ou igual a lambda. Invertendo esses números de membro na desigualdade, temos que menos lambda é menor ou igual a menos eta. Daí, g de y0 menos lambda é menor ou igual a g de y0 menos eta. Como S é maior que g de y0 menos eta, temos que S é maior do que g de y0 menos lambda. Como S é menor que g do y0 e g do y0 é menor que g de y0 mais lambda, temos que S é menor que g de y0 mais lambda. Assim, S pertence ao intervalo de raio lambda com centro em G de y0. Como este intervalo está contido em A, temos então que S pertence a A. Com contas análogas a essas que fizemos agora, a gente verifica também que T pertence a A. Ou seja, S e T são elementos do domínio de F. Vamos guardar esta informação. A segunda informação importante é a seguinte. Como eta é o mínimo entre lambda e epsilon, temos que eta é menor ou igual a epsilon. Invertendo de lado na desigualdade, temos que o simétrico de epsilon é menor ou igual ao simétrico de eta. Daí, g de y0 menos epsilon é menor ou igual a g de y0 menos eta. Como S é maior que g de y0 menos eta, temos que S é maior que g de y0 menos epsilon. Com contas análogas a essas, a gente verifica também que t é menor do que g do y0 mais epsilon. Vamos guardar estas informações.
A terceira informação importante é que como S foi tomado à esquerda do G do Y0 e T foi tomado à direita do G do Y0, o G do Y0 é um número que está entre S e T. Como S é menor do que G do Y0 e F é estritamente crescente, e S e G do Y0 são elementos do domínio de F, segue que F de S é menor do que F do G do Y0. Da mesma forma, como G do Y0 é menor do que T e G do Y0 e T são elementos do domínio da F, segue que F do G do Y0 é menor do que F de T. Como G é a função inversa de F, a gente tem que F do G do Y0 é igual ao Y0. Dessa forma, F de T menos Y0 e Y0 menos F de S são ambos números positivos. Assim, denotando o menor número dentre F de T menos Y0 e Y0 menos F de S por delta, temos que delta é positivo. Agora seja y no domínio da G tal que a distância entre y e y0 é menor do que delta arbitrário. Como dentro do módulo o sinal não importa, módulo de y menos y0 é igual a módulo de y0 menos y. Todo número é menor ou igual ao seu módulo. Como delta é igual ao mínimo entre f de t menos y0 e y0 menos f de s, temos que delta é menor ou igual a y0 menos f de s. Assim, y0 menos y é menor que y0 menos f de s, donde menos y é menor do que menos f de s. Invertendo os membros da desigualdade, temos que y é maior que f de s. Com contas análogas a essas que fizemos agora, a gente verifica também que y é menor que f de t. Como f de s é menor do que y e g é estritamente crescente, e f de s e y são elementos do domínio da g, segue que g de f de s é menor que g de y. Da mesma forma, como y é menor que f de t e y e f de t são elementos do domínio da g, segue que g de y é menor que g de f de t. Como f é a função inversa de g, temos que g de f de s é igual a s e g de f de t é igual a t. Como g do y0 menos ε é menor do que s e t é menor que g de y0 mais ε, podemos juntar estas três desigualdades. Em particular, g do y0 menos ε é menor do que g do y, que por sua vez é menor do que g do y0 mais ε. Subtraindo g do y nos três membros da desigualdade dupla, temos que menos ε é menor do que g do y menos g do y0, que por sua vez é menor do que ε. Mas um número real estar entre os simétricos de outro número significa que o módulo do primeiro é menor que o segundo. Como y satisfazendo módulo de y menos y0 menor do que delta foi tomado arbitrário em B, temos que a distância entre a imagem de y e a imagem de y0 é menor do que ε para todo y em B, cuja distância para y0 é menor do que delta. Logo, pela definição de função contínua, vista no IMF 88, G é contínua em y0. Como y0 foi tomado arbitrário no B, G é contínuo em B. Isto é, a inversa de f é contínua, que é o que a gente queria demonstrar. Vamos fazer uma pequena revisão. A gente tinha uma função de A em B estritamente monótona, com A sendo um conjunto aberto. A primeira coisa que a gente notou é que, como f é estritamente monótona, ela é injetiva. E como a imagem é igual ao contradomínio, a função é sobrejetiva. Assim, a função é bijetiva e por isso possui inversa, que chamamos de g. Dessa forma, o domínio da G é a imagem da f, e a imagem da f é o domínio da G. Como f é estritamente monótona, ou ela é decrescente ou crescente. Fizemos o caso f crescente. O outro caso segue o mesmo raciocínio. Precisa apenas adaptar onde for necessário. Como a inversa de qualquer função tem exatamente a mesma monotonicidade da função, a gente observou que g é estritamente crescente. Para mostrar que g é contínua em B, tomamos y0 arbitrário em B. O que demonstrarmos para y0 vale para todo elemento de B. Foi dado para a gente o ε positivo arbitrário como desafio. Como y0 é um elemento do domínio da G,
O G do Y0 é um elemento da imagem, que é o conjunto A. Como por hipótese A é aberto, ele é igual ao seu interior. Por isso, todos os seus elementos são pontos interiores seus, inclusive o G do Y0. Mas o G do Y0 ser ponto interior significa que existe um intervalo aberto com o centro nele que está totalmente contido em A. Então, a gente tomou o menor entre o epsilon, que nos foi dado como desafio, e o lambda, que é o raio do intervalo em volta do G do Y0. A gente tomou também um número S à esquerda do G do Y0 e um número T à direita do G do Y0, de maneira que ambos se distanciam do G do Y0 menos que eta. Como eta é o menor dentre epsilon e lambda, a gente tem que S e T pertencem ao intervalo que está contido em A, por isso pertence ao A. E ambos se distanciam do G do Y0 menos que epsilon. Agora a ordem é primeiro S, depois G do Y0 e depois T. Como f é estritamente crescente, as imagens desses números seguem a mesma ordem, só que f e g são uma a inversa da outra. Por isso, f do G do Y0 é o próprio Y0. Agora, partindo de Y0, chamamos de delta a menor distância, ou até f de s ou até f de t. Assim, se y é um número que se distancia de Y0 menos que delta, então este número é maior que o f de s e menor que o f de t. Como g é estritamente crescente, as imagens desses números seguem a mesma ordem, só que g e f são uma inversa da outra. Por isso, g do f de s é o próprio s e g do f de t é o próprio t. Juntando tudo isso, temos que g de y está entre g do y0 menos epsilon e g do y0 mais epsilon. Por isso, a distância entre g de y e g do y0 é menor do que epsilon. Como para todo epsilon positivo existe delta positivo, tal que se y está no domínio da g e a distância dele por y0 é menor do que delta, então a distância entre g de y e g de y0 é menor do que epsilon, temos a definição de g ser contínua em y0. Como y0 é um elemento arbitrário de B, a gente demonstrou que em um elemento qualquer de B, g é contínua. Ou seja, g é contínua em B. Como g foi como denotamos a inversa de f, temos que a inversa de f é contínua. Finalizando a demonstração. Antes de encerrar, a gente gostaria de fazer dois destaques. O primeiro é que a hipótese de o domínio da f ser um conjunto aberto foi utilizada quando nos deu um intervalo aberto de centro em g do y0 que estava totalmente contido no domínio da f. O segundo destaque é que a hipótese de f ser estritamente monótona foi utilizada duas vezes. A primeira, quando garantiu que o fato do g do y0 estar entre s e t implica que o y0 está entre f de s e f de t. E a segunda, quando garantiu que o fato de y estar entre f de s e f de t implica que o g do y está entre s e t, e por consequência, dentro da vizinhança que nos desafiava. Isso mostra pra gente exatamente onde as hipóteses explícitas da proposição foram utilizadas na demonstração. Valeu, pessoal! Essa demonstração foi um pouquinho mais para longa do que para curta, mas foi muito instrutiva, mostrando aí algumas hipóteses suficientes para se ter a continuidade da inversa. Dá uma navegada aqui no canal para encontrar mais sobre análise real e outros temas de matemática. Pode deixar suas observações, sugestões, correções e críticas nos comentários. Valeu!